Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez nesta igreja e junto com esse povo abençoado do Panamá. É uma alegria estar uma vez mais aqui com este povo bendecido de Panamá. Uma alegria poder participar de mais um treinamento aqui nesta igreja e nesse país. É uma alegria participar de mais um treinamento em esta igreja e em este país. Louvo a Deus por cada preletor que tem sido um instrumento de Deus para abençoar a minha vida nesses dias. Eu quero alabar a Deus por cada pessoa que está predicando, que está sendo maestro, que está sendo utilizado por Deus para bendecir minha vida. Louvo a Deus pela visão do CIEMAL. Eu alabo a Deus por la visão de CIEMAL, que tem sido cada dia mais ampla e profunda no desafio de ser uma igreja, de sermos uma igreja missionária na América Latina, Caribe e até os confins da terra. Uma igreja que cada dia mais CIEMAL tem se tornado, tenido uma visão ampla e mais profunda da missão de Deus em Latinoamérica e Caribe, em toda a terra. Trago a saudação da Igreja Metodista no Brasil, dos bispos e das bispas da nossa igreja, a todos vocês que estão aqui nessa manhã. Trago o saludo de todos os obispos allá de Brasília e também as obispas, a todos vocês que estão aqui esta manhã. O povo metodista do Brasil ama, ora e intercede por vocês. Os metodistas brasileiros amam e oram por cada um de vocês. Quero convidá-los para abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, versículo 35 até o versículo 38. Mateus 9, 35 ao 38. Vamos a ler. À medida que você for encontrando esta palavra, esse texto, fique em pé. Mientras tu encuentras e se encuentras, quédate parado em pé, por favor. Evangelho de Mateus 9, 35. Mateus 9, 35 ao 38. Amém? Antes de lermos a palavra de Deus, antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria que todos nós pudéssemos estarmos muito atentos. Me gostaria que todos estivessem muito atentos ao que o Espírito Santo deseja falar e fazer no nosso coração. Aquele Espírito Santo quer fazer em nossa vida e em nosso coração. Desde a leitura. Desde então, da leitura do texto e depois o compartilhamento da palavra. E também do compartilhar da palavra. Que sejamos submissos ao Espírito Santo. Que podamos ser submissos ao Espírito Santo. Para que sejamos edificados. Para que podamos ser edificados e transformados pelo Senhor. Transformados por ele Senhor. Para melhor servi-lo nessa terra. Para melhor servi-lo em este tempo. Diz assim a palavra de Deus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém. Nós vamos colocar em prática o último versículo nesse momento. Vamos a praticar o último versículo em este momento. Jesus afirma que a seara é grande. Jesus está dizendo que a seara é grande. E que os trabalhadores são poucos. Pero há poucos trabalhadores. Os obreiros e obreiras são poucos. Há poucos obreiros. E Jesus diz: peçam que o Senhor envie obreiros e obreiras. Pero Jesus disse que deveríamos rogar para que então pudesse ser enviado obreiros e obreiras. Mas antes de pedirmos, pero antes de pedirmos, eu já quero avisá-lo. Eu quero então avisar-lhes que se você orar, pero se tu orar, pedindo obreiros e obreiras, então começar a orar pedindo para que Deus mande obreiros e obreiras, corre o risco de ser você mesmo. Estás correndo o risco de ser você mesmo. Então pense bem antes de orar. Pense-lo bem. Orar é perigoso. Orar é perigoso. Deus pode responder. Deus pode responder-te. E pode responder com você. E pode dizer que eres tu, o obreiro. Se você não quer que Deus fale com você e age em você, não ore. Se tu não quer que Deus hable contigo e haga algo em tu vida, não ore. Ok? Vamos orar. Erga sua mão e vamos pedir obreiros para a seara. Levanta sua mão e vamos aqui a pedir no obreiros. Panamá,
em todos os países, até os confins da terra. Aleluia. Que Deus levante muitos obreiros e obreiras para a seara, leigos e pastores, todos para servir ao Senhor. Clame ao Senhor para que Deus levante em cada igreja local muitos obreiros e obreiras, muitos servos e servas que sejam instrumento dele. Pai, nós clamamos ao Senhor. Ó Pai, envia obreiros e obreiras para a tua seara, envie trabalhadores para a sua seara, envie, levante a tua igreja, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, para trabalhar na tua seara, para ir ao encontro das multidões perdidas, em nome de Jesus Cristo. Toca, Senhor, em cada coração de todos e todas que já aceitaram a Jesus Cristo. Transforma-os em obreiros e obreiras da tua seara, e usa cada discípulo e discípula para se envolverem cada dia mais na obra do Senhor, nos desafios missionários da igreja nesse tempo que se chama hoje. Pai, envia, levanta, desperta, toca em cada discípulo, em cada discípula, em cada homem, em cada mulher. Todos que te conhecem possam se tornar obreiros e obreiras da tua seara, com relevância, com eficácia, com alegria, fazendo a obra do Senhor aqui neste lugar e em todas as nações até os confins da terra. Envia, Senhor, desperta, Senhor, fala, Senhor, levanta, Senhor, age no meio da tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Repetir algumas palavras é bem pedagógico. Repetir palavras é muito pedagógico. Porque à medida que nós pronunciamos as palavras, nós podemos memorizar mais aquilo que estamos dizendo do que só ouvindo. Quando hablamos, então, muitas vezes estamos memorizando mais que solamente ouvir. Quando hablamos, memorizamos as palavras. Mas quando eu pedir a você que repita, você não será obrigado a repetir. Pero quando eu pedir a você que tu repita algo que eu já he hablado, tu não eres obrigado. Fique bem tranquilo. Quede livre para hacerlo ou não. O importante é que, se o que Deus me levar a dizer for a palavra do Senhor, que você ouça, entenda, pratique repetindo ou não. O importante é que tu oigas e que pratique a palavra, aunque não tenha repetido aqui, que tu oigas e puedas praticar em nome de Jesus. Mas repita comigo, fazer a obra de Deus. Pero repita comigo agora, hacer a obra de Deus. Chamado e compromisso de todos nós. É o chamado e o compromisso de todos nós outros. Você acredita nisso? Vamos repetir novamente? Fazer a obra de Deus. Chamado e compromisso de todos nós. Quem acredita que isso é verdade, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, depois de salvos, depois que fomos salvos por Jesus Cristo, fomos salvos por Jesus. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem é salvo e tem segurança, glória a Deus. Amém. Não precisamos fazer obras para sermos salvos, já somos pela graça de Deus. Não necessitamos fazer obras para ser salvos, já somos por la graça de Deus. Aleluia. Mas depois de salvo, pero depois que somos salvos, eu tenho que estar envolvido na obra de Deus. Eu tenho que estar involucrado na obra de Deus. E este é o chamado e o compromisso de Deus para cada homem e mulher que se converte de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Este é o compromisso de cada cristiano que é verdadeiramente convertido ao Senhor Jesus. E Deus está querendo levantar uma multidão de obreiros e obreiras para ir às nações e pregar o poderoso evangelho de Jesus Cristo. Deus está levantando obreiros e obreiras para predicar em todas as nações o poderoso evangelho de Jesus. Mas começa aqui onde nós estamos. Empieza aqui onde estamos. Começa lá na sua casa. Empieza em sua casa. Começa lá na sua rua. Empieza em sua calle. Começa no seu bairro. Em seu barrio. Na sua cidade. Em sua cidade. No seu país. Em seu país.
e outras nações até otras os confins da naciones, terra. hasta el último de la tierra. Esse é o chamado de Es Deus. el llamado de Dios. É assim que Deus nos Es quer. así que Dios quiere. Deus não quer cristãos apenas frequentando templos. Dios no quiere cristianos solamente asistiendo cultos, templos. Deus quer cristãos ativos na obra dele. Dios quiere cristianos activos en la obra de Él. Esse é o chamado e esta é a nossa Es vocação. el llamado, es nuestra vocación. Sabe por quê? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque há uma multidão aflita aí fora precisando conhecer Jesus Cristo, o Salvador, o Libertador, o Transformador, o Curador, o que dá paz, alegria, vida e transforma pessoa, família e nação. Amén. Eso todo. Entendeste? Amén. Há uma multidão aí fora. Hay una multitud ahí en la calle. E eles estão precisando de Jesus Cristo. Ellos necesitan de Jesucristo. Alguém tem que ir ao encontro deles. Alguien tiene que ir a encontrarles. Alguém tem que se preocupar com essas pessoas. Alguien tiene que estar preocupado con ellos. Alguém tem que dar esperança para essas pessoas. Alguien tiene que dar esperanza a ellos. Alguém tem que oferecer coisas excelentes para eles. Alguien tiene que ofrecer cosas de excelencia para ellos. E não há nada mais excelente do que o evangelho poderoso de Jesus No hay Cristo. nada más excelente que el evangelio. Não há poderoso nada de mais Jesús. transformador do que a graça de Deus. No hay nada que sea más transformador que la gracia de Não Dios. há nada mais poderoso do que o amor de Deus inundando os corações. No hay nada más poderoso que el amor de Dios que está llenando el corazón. Jesus está aqui diante de uma multidão aflita. Jesús está aquí ante una multitud que estaba afligida. E ele sente algo muito forte no seu coração. Y él siente algo fuerte en su corazón. Ele sente uma compaixão, um amor imenso. Él siente la compasión, el amor grande en su corazón. E esta compaixão e esse amor é tão forte que Jesus não consegue ficar parado ali no seu cantinho. El amor es tan fuerte que Jesús no logra estar parado en su costado. Mas ele tem que ir ao encontro. Ele es impulsado a ir. Ele tem que chegar perto. Ele tiene que llegar cerca de la persona. Ele tem que tocar nas pessoas. Ele tiene que tocar las personas. Ele tem que abraçar Ele as tiene pessoas. que abrazar las personas. Amar as pessoas. Ele tiene que amar las personas. Transformar as Ele pessoas. tiene que cambiarlas. Curar. Ele tiene que perdoar sanarlas. seus pecados. Perdonarlas sus pecados. Erguer as pessoas das Levantarlas trevas. de las tinieblas. Colocá-las no reino da Ponerlas luz. en el reino de la, É o de la luz. prazer de Jesus. Es el placer de Jesús. É o amor de Jesus. Es el amor de é a Jesús. compaixão de Es Jesus. la compasión de Jesús. A multidão está sem La pastor. multitud está sin pastor. Elas estão perdidas. Elas estão perdidas. Estão aflitas. Están afligidas. Elas precisam de pastor. Necesita de un pastor. Precisa de Jesus. Necesitan de Jesús. Precisa da graça. Necesitan de la gracia. Precisa do poder de Deus. Necesitan del poder de Dios. E você já tem tudo Tú isso. tienes todo eso. E se você já tem tudo Tú isso, tienes todo eso. agora Ele quer usar você para levar isso às Ahora Él pessoas. quiere llevar, que tú lleves eso a las otras Você é personas. salvo e lavado pelo sangue do Tú Cordeiro. eres salvo y lavado por la sangre Você de foi Jesús. perdoado os seus Tú pecados. fuiste perdonado de sus pecados. Você foi liberto das trevas. Fuiste liberado de las tinieblas. Você tem paz de Cristo no seu Tienes la coração. paz de Cristo en su corazón. Você tem o cuidado de Deus diário. Dios ha cuidado de tu vida Deus diariamente. está em você. Dios está en usted. O Espírito Santo vive no El teu Espíritu coração. Santo vive en usted. Você conhece a Tú palavra de conoces Deus. la palabra de Dios. Você faz parte do corpo de Tú haces Cristo. parte de la familia O teu del nome cuerpo já de Cristo. está no livro da vida. Tu nombre está en el libro de la Agora vida. Ele quer que você use tudo isso para abençoar as pessoas. Ahora debes utilizar eso para bendecir la gente. São obreiros e obreiras da seara Son do Senhor. obreros y obreros de la mies del Señor. A multidão está querendo te La ouvir. multitud quiere oírlo. A multidão está querendo receber o toque da graça e do amor que vem de você. La multitud quiere recibir el toque y la gracia de Dios que viene de Por isso usted. que Jesus diz, a seara é grande. Jesús está hablando de la Tem muita gente nessas condições de mies es grande, sofrimento. pero hay mucha gente sufriendo. Jesús Tem está muita hablando. gente padecendo, morrendo sem Hay conhecer o mucha gente Senhor. que está muriendo sin conocer a Dios. Agora, quem é que Jesus vai usar? ¿Quién Dios va a utilizar? Os obreiros e obreiras. Los obreros, las obreras. Por isso ele diz, rogue Por ao isso- Senhor da seara, Por eso Él está diciendo que debemos para que orar, envie trabalhadores para a sua pidiendo seara. trabajadores para la mies. Deus quer impactar a nossa vida e a nossa igreja, Dios quiere impactar nuestra vida y nuestra para que a iglesia, nossa igreja não continue no conforto de seus para que templos, salgamos del confort de los templos, mas esteja servindo e fazendo a obra onde a multidão está pero que la vivendo. iglesia pueda ir hasta el encuentro de la multitud. Quem está entendendo, diga amém. ¿Quién entiende? ¿Puede decir amén?
Continue deixando o Espírito Santo tocar no seu coração. Permita el Espíritu tocar su corazón. Você é a resposta ao clamor que fizemos no começo. Tú eres la respuesta, el clamor que hicimos en el inicio. Não importa se você é leigo ou clérigo. No importa si es laico o clérigo. Não importa se você sabe muito ou pouco. No importa si sabes mucho o poco. Deus está chamando você para ser obreiro da sua Dios está seara. llamándote para ser obrero en su mies. Deus está chamando você, irmã, para ser obreira da sua Dios está seara. llamando cada uno para ser obrero en Deus su mies. usa homens e mulheres. Dios utiliza hombres y mujeres, Deus usa jovens e crianças. jóvenes y niños. Deus usa novos e os mais experientes. Dios usa personas mayores, Deus personas usa más jóvenes. todos que lhe pertencem. Dios quiere utilizar todo lo que Para que pertenece a a obra Él, seja realizada. para que la obra pueda ser Para que a realizada, multidão receba a graça para de que la Deus. multitud encuentre la gracia Para de que as Dios, pessoas conheçam o pastor amado. para que la gente conozca el pastor amado, Conhece Jesus Cristo, o pastor que la amado. gente conozca a Jesús como el pastor Através da amado, sua vida. por medio de tu vida, Através de cada por de medio nós. de cada uno de nosotros. As denominações passam, Las denominaciones van a mas a pasar, obra de Deus tem que pero la continuar. obra tiene que seguir E adelante. você é esse homem e essa Y mulher tú eres el hombre y la que mujer Deus está que levantando Dios está levantando para juntos fazermos para a obra do juntos hacer la Senhor. obra del Señor. Cada comunidade local, Cada comunidad local, cada igreja local cada iglesia local é chamada pelo es Senhor llamada por el para Señor fazer a obra para de hacer Deus. la obra de Dios. Por isso, irmãos e irmãs, Por esto, hermanos y hermanas, depois de salvos, después que fuimos salvos, Deus nos quer firmes na Dios sua quiere obra. que estemos firmes en Eu su espero obra. que você queira isso também. Yo espero que tú quieras eso también. Que você busque ser esse Que obreiro e busque obreira ser este obrero y obrera para a glória de Deus para la gloria de Dios e para a alegria dos y perdidos. para la alegría de aquellos que están perdidos. Mas para sermos obreiros e obreiras, nós precisamos tomar algumas posições. Pero para sernos un obrero, una obrera, necesitamos tomar algunas posiciones, algunas acciones. A falta de posição pode nos deixar apático à obra que tem que ser feita. Si no tomamos estas decisiones, vamos nos quedar apáticos y vamos nos quedar estacionados y no vamos a hacer la obra que tenemos que hacer. Eu quero desafiar você a tomar uma posição. Yo quiero decirle que debes tomar una posición. Caso você ainda não tenha tomado, Si es que tú no ya lo haya tomado. ter um exemplo a ser seguido com um coração de servo. Tener un ejemplo a seguir, tener un corazón de siervo. Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Jesús fue enviado por el Padre, Por isso ele nos envia também. por eso entonces Él también nos ha enviado. Ele diz em João 17: En Juan 17, Assim como me enviastes ao mundo, así como me has enviado al mundo, eu os enviei ao mundo. yo también los he enviado al mundo. Jesus foi enviado ao mundo. Jesús fue enviado al mundo, E agora ele envia você ao mundo. entonces ahora está enviándonos también al mundo. O nosso exemplo maior Nuestro chama-se ejemplo- Jesus Cristo. Nuestro ejemplo mayor es Jesucristo. Eu quero ser um obreiro, uma obreira. Yo quiero ser un obrero, una Eu vou obrera. me inspirar em quem? ¿En quién yo voy a inspirarme? Em Jesus Cristo. Inspírese en Jesús. Porque ele veio Porque até nós. Él vino hasta nosotros. Agora ele nos envia. Então ahorita Ele está enviando-nos. Se ele veio, eu preciso ir Se agora. Ele vino, eu necessito irme agora. Esse é o também. nosso chamado. Este é nosso chamado. E nós precisamos olhar para E ele. necessitamos mirá-lo. Precisamos tê-lo como referência Necessitamos tê-lo como nossa e nos colocar referencial. como servos. E poner-nos como servos. Por isso, em cada igreja local, Por isso, em cada igreja local, Deus quer que cada membro desta Deus igreja quer que cada membro desta igreja seja um enviado, seja enviado. um homem e uma mulher que vai ao encontro das Homem e uma mulher pessoas, que está indo ao encontro das pessoas. como Jesus veio ao nosso Como Jesus encontro. ha venido a nosso encontro. E eu diria para todos nós, Eu poderia dizer a cada de nós outros. é muito motivador, É motivador, inspirador. é muito inspirador ter um exemplo forte a ser seguido. É ter exemplo fuerte a seguir. Jesus Cristo disse que estaria conosco na obra todos os dias. Jesus disse que estaria com nós outros em la obra todos os dias. Ora, se eu estou indo fazer a sua obra, Se eu estou indo a fazer a obra, confiando que Ele está em mim, confiado que Ele está em mim, eu não preciso temer nada, eu não tenho que ter medo de nada, porque eu terei tudo
Porque eu tenho todo. para fazer a obra, Eu tenho todo para fazer a obra. porque Ele vive em mim. Porque Ele vive em mim. E agora eu obedeço. Então, se eu obedeço a Ele, Ele me inspira. Ele é que me inspira. Se Ele veio, agora eu vou. Se Ele vindo, então agora eu Porque me vou. Ele vive comigo. Porque Ele vive comigo. A minha força está em Jesus. Minha força está em Jesus. O meu ânimo para fazer a obra está em Meu Jesus. ânimo, minha força está em Jesus. A minha alegria para fazer a obra está em Jesus. A alegria está em Jesus. Por isso eu não preciso que alguém fique me mandando ir, Então, se eu não necessito que nadie esteja me mandando ir, porque Jesus já me mandou porque ir. Jesus já me ha dado o mandato. Ele me inspira. Ele é minha inspiração. Ele me constrange. Ele me E constrange. eu preciso ir. Eu necessito irme. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus o O constrangia. apóstolo Pablo dizia que o amor de Deus lhe constrangia. Ou seja, diante de tudo que Deus fez por ele, Ante tudo que Deus ha hecho por ele, o mínimo que ele tinha que lo fazer, mínimo que ele tinha que fazer, a melhor resposta que ele poderia a dar, melhor resposta que ele poderia dar, é dispor-se para o era de trabalho, poner-se ao trabalho, é ir ao encontro dos ir-se ao perdidos, encontro de los perdidos, com uma mensagem com poderosa, mensagem poderoso, em nome desse Jesus em poderoso, nome de Jesus poderoso, que vive em cada que coração. vive em cada coração. Segunda posição que eu preciso tomar: A segunda posição que eu tenho que tomar, ter um compromisso e perseverança. eu tenho que ter compromisso e perseverança. Deus espera que seus obreiros e obreiras sejam compromissados e que persevere em fazer a sua obra. Deus espera que tenhamos compromisso e perseverança em sua obra. Uma vez que aceitamos o desafio de fazer a obra, Uma vez que hemos aceptado o desafio de fazer a obra, nós não podemos voltar atrás. não podemos volver hacia atrás. Lucas capítulo 9, Lucas 9, versículo em 57. el versículo 57, Em diante diz o seguinte: o Senhor diz o seguinte: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir de minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E eu diria, meus irmãos e irmãs, não somente não olhar, mas quem bota a mão no arado para fazer a obra de Deus não pode voltar atrás. aquele que está fazendo a obra não pode volver hacia atrás, Mas seguir fazendo a obra de Deus para a glória de Deus. tem que seguir fazendo a obra de Deus para a glória de Deus. Nós precisamos ter esse compromisso Necessitamos ter esse compromisso. e precisamos perseverar nessa obra, Precisamos perseverar em esta obra. porque fazer a obra de Deus nesse tempo Porque fazer a obra de Deus em este tempo não é fácil. não é fácil. É melhor ficar no conforto dos templos. É melhor estar em el conforto dos templos. É melhor ficar ocupado com as coisas de dentro do templo. Estar ocupado quizás com as coisas do templo. Envolver-se com as multidões perdidas não é uma tarefa fácil. Involucrar-se com as multitudes que estão perdidas não é uma tarefa muito fácil. Muitos começam a ir ao encontro da multidão e por causa dos problemas desistem. Muitos empiezam a fazer esse trabalho com a multitude, pero por as dificuldades desistem de hacerlo. Porque há muitas exigências para realizar a obra de Porque Deus. há muitas coisas que se exigem para fazer a obra de Deus. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer modo. Por isso, muitos param no meio do caminho. Por isso muitos se estacionam, param. Muitos voltam para trás. Muitos regressam hacia atrás. O obreiro e obreira
que se envolve na obra El não obrero pode parar. y la obrera nunca puede parar. Diga para o seu vizinho, não pare na Hable obra. con su vecino, no pare en la obra de Não Dios. pare de servir ao Senhor. No pare de servir al Señor. Continue servindo ao Senhor. Siga sirviendo al Señor. Está difícil, persevere. Está difícil, persevere. Está complicado, continue. Está muy complicado, siga haciendo. Porque nós precisamos ir até a multidão Porque que está necesitamos perdida. irnos hasta la multitud que está perdida. Hoje há muitas distrações para não fazermos a obra Hay de muchas Deus. cosas que quieren sacar nuestra atención O para no inimigo, hacer la obra. o inimigo de nossas vidas e o inimigo da igreja vive colocando distrações para que o crente não faça a sua El obra. enemigo vive poniendo cosas para sacarnos del camino de la obra de Dios. Mas o obreiro e obreira não se distrai, continua fazendo a obra de Deus. Pero el obrero y la obrera sigue haciendo la obra de Dios. Independente de ter título ou não, No importa si ha tenido o no has tenido, se é bem preparado ou mal preparado, Se é bem- está fazendo a obra si de es bien Deus. preparado o mal preparado, está haciendo la obra de Dios. Uma terceira posição, Una tercera cosa, ter testemunho e confiança visível aos outros. tener testimonio y confianza que sea visible a las otras personas. Irmãos e irmãs, o mundo está olhando para a igreja. El mundo está mirando hacia la iglesia. Essa multidão que Jesus vê diante dos seus olhos, La multitud que Jesús está viendo en sus ojos, a multidão que temos hoje diante de nós, aqui neste país e em outras nações, la multitud que tenemos ante nuestros ojos en este país y otros países, que ainda não conhece Jesus Cristo, que todavía no han conocido a Jesús, ou que não se converteu ainda a Ele, o quizás no se ha convertido a Él, eles estão olhando para a igreja. este pueblo está mirando a la iglesia. Por isso, a igreja de Jesus Cristo, Por eso la iglesia de Jesús ela tem que ser uma igreja que se santifica, tiene que ser una iglesia que busca la santidad, uma igreja que tem bom testemunho, una iglesia que tiene un buen testimonio, uma igreja que leva em si mesmo os valores do una Evangelho, iglesia que lleva los valores del evangelio en su a vida, igreja, as marcas desta igreja, una iglesia que tiene las marcas precisa ser o amor, del amor, precisa ser a fé, las marcas de la fe precisa ser a y honestidade, también de la honestidad, a integridade, la integridad, a solidariedade, la a solidaridad, amizade, a amistad, o el companheirismo. compañerismo. Nós precisamos ser um corpo que verdadeiramente diz o mundo que é bom servir a Deus e é bom fazer parte desta igreja. Tenemos que ser un cuerpo que habla al mundo que es bueno ser parte de esta iglesia. Eu quero ler alguns versículos de 1 Tessalonicenses capítulo 1. Yo voy a leer algunos versos del 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo el 2 versículo 2. em diante. Essa igreja, ela tem algumas características que, se fosse para escolhermos uma igreja para frequentar, para ir buscar Deus, esse é um exemplo de uma igreja que com certeza atrairia muita gente. La iglesia de Tesalónica es un modelo que seguramente iba a atraer mucha gente hoy si tuviéramos una iglesia igual a de Tesalónica. Diz assim o versículo 2: El verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Preste atenção nessa palavra, demonstrado. Testemunho público da nossa vida cristã. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos diante de vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelo. Repita comigo: modelo para todos.
Queremos ser uma igreja modelo para todos. Queremos ser uma igreja que é modelo para todos. Os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isto, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isto, porque largaram tudo e foram servir o único Deus vivo e verdadeiro. Que testemunho extraordinário desta igreja. Que testemunho extraordinário desta igreja. Que posição esta igreja tomou diante do Senhor. A igreja ha tomado uma posição ante o Senhor. E eu digo a cada um de Eu nós, quero dizer a cada um de nós, vamos lutar para sermos uma igreja que tem um bom testemunho. vamos lutar para ser uma igreja que tenha Vamos bom fazer de testemunho. tudo para que a nossa comunidade de fé seja viva, eficaz e relevante no mundo que nós estamos vivendo. Para que nossa comunidade seja relevante ao mundo que estamos vivendo. Não que nas igrejas locais não tenhamos deficiências, fragilidades e problemas, Em la igrejas locais, obviamente, temos problemas, temos dificuldades. mas em cada igreja local, Pero os em cada cristãos, igreja local- há cristãos maduros e que se santificam para a glória de Deus. Há cristianos que são maduros, que estão santificando sua vida para Deus. Por que que as pessoas no nosso país, Brasil, não param nas igrejas? Porque em Brasil, por exemplo, a gente não para em uma igreja, está sempre Elas cambiando. estão sempre indo de um lado para outro. A gente está cambiando de igreja para allá, para cá, Primeiro, porque elas fogem dos problemas. porque eles estão querendo huir de los problemas. Segundo, porque às vezes há pouco testemunho na vida dos Segundo, crentes. também porque há mau testemunho em la vida dos creyentes. Um dos aspectos que a igreja precisa trabalhar é o seu caráter em Jesus Uma das Cristo. coisas importantes é buscar o caráter de Jesus em sua vida. Crente mentiroso não dá bom O testemunho. crente que é mentiroso não pode dar bom testemunho. Crente que compra e não paga não dá bom O testemunho. crente que compra algo e depois não o paga é um crente que não dá bom testemunho. Crente que fala mal dos outros não dá bom O testemunho. crente que está falando mal das outras pessoas não dá bom testemunho. Crente que se envergonha do evangelho não dá bom testemunho. Crente que tem pena do evangelho não pode dar bom testemunho. Por isso Jesus quer transformar-nos em obreiros e obreiras. Por isso Jesus quer transformar-nos em obreiros e obreiras. Homens e mulheres usados por Ele. Homens e mulheres que são utilizados por Igrejas locais sagradas e santificadas e fortalecidas igrejas pelo locais Senhor. consagradas, santificadas para o Senhor. Esta igreja, esse é o povo que Deus está levantando para fazer a sua Este obra. pueblo que Deus está levantando para ser a obra. Igreja viva, E uma igreja viva, igreja santa, uma igreja santa, igreja purificada, uma igreja que é purificada, igreja transformada, uma igreja transformada, igreja que imita Jesus, uma igreja que está imitando a Jesus, e igreja que está indo ao encontro da uma multidão. igreja que está indo-se ao encontro da Esta é a multidão. igreja que o Senhor quer. É a igreja que Deus quer. Esta igreja que eu quero participar. É esta igreja que quero Esta participar. igreja que eu quero ver edificada. Esta igreja que quero ver edificar. Que é usada por Deus Que é uma igreja utilizada para por abençoar Deus as pessoas. para